Ok, pessoal, então boa noite. Só uma mera formalização, nossa aula então está sendo gravada. Então, só para nós recapitularmos da semana passada, então nós fizemos essa atividade, tá, que era um reator semi-batelada, onde nós tivemos, então, hoje o professor disponibilizou para vocês no aula, tá, o feedback da nossa atividade, mas em si era a definição da taxa de conversão no tempo de 100 e 500 segundos. Tá? Então, no tempo de 100, a taxa de conversão, e no tempo de 500 segundos, a taxa de conversão. Também foi questionado a respeito, né, do volume no tempo zero, tá? E o volume no tempo de 200 segundos. Né? Então, a mesma dinâmica, tempo zero e no tempo de 200 segundos. Também foi questionado a respeito de qual era a concentração do reagente A no tempo de 500 segundos, ou seja, a concentração no tempo final da reação. Então, início da reação, final da reação. Tanto para o A quanto para o D. Então, o A é o pretinho, tende a zero, e o D, né, tende a um valor acima de zero. Então, os valores, efetivamente, a gente poderia olhar aqui direto pela leitura, ou fazendo o zoom, para que a gente pudesse ter, então, os valores. Bom, com relação às taxas de reação, pessoal, teve uma série, tudo bem, é 0,0001, né? Mas ele varia, tá? Então, a taxa de reação ela não teve várias respostas, a taxa de reação não varia. Não, ela varia, e está bem nítida essa variação. Ela é discreta, mas ela acontece, né? No início, a gente tem uma variação, uma taxa maior, e à medida que a concentração, né, do reagente vai diminuindo, essa taxa, então, tende a reduzir até que nós tenhamos o que é uma conversão zero, que é quando a nossa taxa, né, que relaciona a quantidade de conversão em função do tempo, né, ela estabiliza, né? Então, no tempo de 200 segundos, mesma dinâmica, tinha que puxar o zoom aqui, né? Daí, qual era a diferença? Para reagentes A e B, né, os valores de A e B são iguais, nós temos taxas de reações negativas. Para os produtos C e D, né, ó, aqui a gente vê a diferença dos reagentes para os produtos, o valor é o mesmo. A única diferença é o sinal. Então, teve muita gente que esquecia do sinal lá. Então, tem que prestar atenção. São pequenos detalhes, mas que, na hora de nós fazermos os cálculos, dão uma grande diferença, tá? E aqui, então, é um comparativo, né? Se a gente for olhar do início do processo ao final do processo, realmente, o delta é zero, mas há variação, sim, com o passar do tempo, tá? Então, qual a variação da taxa de reação? A taxa muda e isto é visível, porém a variação é zero no tempo 1 e no tempo de final, ok? Então tá disponível lá para que vocês então possam estar vendo aí no que falharam e possam estar retomando. Então hoje nós vamos ter a mesma rotina da semana passada, tá? A nossa aula, então, ela vai vamos dar continuidade aqui no material do Fogler, tá? Vamos utilizar o Enzo da mesma forma, como nós utilizamos na semana passada, ok? Então, aqui eu consegui um Fogler em português, né, que facilita, não é uma grande cópia, mas está dando para a gente aí estudar, né, bacana, até porque na biblioteca da UBRA tem um, se eu não me engano, mas ele é em inglês, né, então a gente, infelizmente, precisamos aí
né, fazer desse uso aí, dessa disponibilidade. Se alguém tiver disponível aí algum Fogler em melhores condições, tá? Por favor, disponibilize para o grupo. Agradecemos imensamente, né, qualquer tipo de compartilhamento. Ok, então vamos novamente retomar. Então, a aula de hoje é dentro ainda de modelagem de reações, tá? Semana passada, então, vimos sistemas de batelada, né, que são sistemas não dinâmicos. O semi-batelado, ele tem uma dinâmica da adição de um dos componentes, né? Agora, nós vamos trabalhar, então, com sistemas dinâmicos, né? Tanto o CSTR quanto o PFR. Então, nós vamos trabalhar com esse exemplo aqui do Fogler. Eu não sei, tá bom aí? Tá conseguindo enxergar bem? É como eu disse, né? É uma cópia bem meia boca, né? A gente tenta dar um zoom nela, mas ela borra. Então, mas é o que nós temos aí por hora. Ok. Então, o caso que nós vamos trabalhar é o caso 1, tá? Que é um reator e operação adiabáticos, tá? Então, é o processo de produção de ácido, produção de anidrido acético, tá? Então, o que é o anidrido acético? Então, nós partimos aqui de uma acetona, tá? E daí obtemos o anidrido acético mais metano. Então, em tratamento, projeto de uma planta de fabricação de anidrido acético, estabelece que uma das etapas é o craqueamento em fase de vapor de acetona a aceteno e metano. Ele ainda estabelece que essa reação é de primeira ordem com relação à acetona e que a velocidade específica da reação pode ser expressa através desta equação aqui, né, onde aqui nós temos o K, que é a nossa constante cinética de reação, e em função da temperatura, sendo... Só um minuto, pessoal. Acho que tem aluno querendo acessar aí. Uma pergunta, pessoal. Aproveitar que a Juliana entrou ali. Professor, deixa eu ver. Professor, já faz a chamada? Me atrasei, mas estou aqui. Não, beleza, Jéssica. Já vou, daqui a pouco eu faço mais uma chamadinha, tá? Professor, precisei trocar de computador, pois o meu estragou. Porém, não estou conseguindo baixar o Enzo. Aparece como página não encontrada. Tá, isso aí... Ok, beleza. Lá, eu já vou colocar aqui para ti, já vamos aproveitar e matar essa charada aí, que de repente tem mais de um aí que está nessa mesma função, tá? Aqui, ó. Tá aqui, é só acessar aqui, ó. Vai direto no Enzo, deve estar acessando com algum link aí desatualizado. Então, esse é o link, tá? Oi, Maurício, entrei agora, estava em reunião. Beleza, não tem problema, Isabel. Bom, então, assim, ó, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho percebido que tem aluno que vem e eu preciso ficar autorizando aqui para dar entrada. Como é que funciona? O professor, ele criou, tá? Ele criou uma agenda, tá? Então, o que acontece? Nessa minha agenda que vocês estão enxergando aí, nós temos já no nosso calendário aí, tá? Aqui, ó, a nossa aula ela já está prevista. Então, o que acontece? Nessa aula, ó, eu tenho 45 convidados, ou seja, todas essas pessoas aqui, ó, que estão com... Aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo. A Vanessa Pereira, ela entra e não precisa me dar satisfação. A Vanessa... Todo mundo que está com ok entra, mas ó, a Ana Bosco, o Andrews, a Bruna, esse pessoal que não tem o cheque do lado, tem que buscar o acesso na aula via, aqui ó, a Juliana, ó, tem que buscar o acesso via este e-mail da Ubra, tá? Por quê? Porque daí vocês conseguem entrar sem o professor precisar ficar dando cheque para vocês, entendeu? Senão, toda vez que um entra, vocês não veem que eu tenho que seguido dar o ok aqui.
Então, Ô, professor Maurício, mas o meu nome não aparece ali com o OK e eu estou acessando com o e-mail da Ubra. Até ali, quando tu passou, agora aparece de Ubra, só que não tá o verdinho do lado. é a Vanessa que está falando? Vanessa Hack. Se tu for olhar ali, eu estou acessando com o e-mail da Ubra. Ah, eu acho que o que foi que aconteceu? Tu não deve ter dado ok para o meu convite. Porque todos receberam convite. Ali, ó. É que esse cheque aqui não é, eu vi, esse cheque não é cheque de presença, esse aqui é o cheque de quem aceitou, que nem aqui, ó, aceito, ó, tá vendo, ó? Ah, tá, eu vou dar uma olhada, então. Ó, aceito, que nem aqui, ó, aceito participar de... Sempre que tu dá o aceito, daí aparece um cheque, mas quem acessa a plataforma através do... Tem, tá vendo aqui, ó, eu tô logado aqui, ó, tá? Eu tô aparecendo, eu tô logado como essa carinha aqui. Então, sempre que eu acessar com esse computador, com esse login, e o meu e-mail está registrado ali, eu consigo entrar direto. Não, eu só estou fazendo uma observação aqui, porque eu tenho percebido que tem aluno que consegue entrar e tem outros que precisam de autorização. Então, mas, se Maurício, vocês... no meu caso, eu não consegui ir pelo e-mail da Ubra. Ele deu como se a Ubra ficasse de me retornar ali o login da nova senha, e eu nunca mais recebi nenhum e-mail dela. Então, tipo, eu não tenho como entrar e eu já tentei várias vezes e eu não dá por lá. Entendi, Andressa. Daí tu tem que entrar com o teu particular, né? Sim, aí eu entro, tô logada pelo link que me mandam, aí eu tenho que te pedir autorização para entrar, porque pelo da Ubra não tá indo. Não está indo, tá. Isso aí é importante a gente usar até o... Isso é só, abre parênteses, tá? É só informação de utilidade pública, digamos assim. É importante vocês darem esse feedback lá no autoatendimento, porque, assim, se a gente quer, digamos, termos excelência nessa questão de uso de uma plataforma que seja... que tenha uma boa resolução, que tenha uma boa interatividade, que permita, né, um ambiente adequado para o ensino, esses pequenos detalhes, agora eu acho que já chegou a hora de nós fazermos os ajustes. Então, caso alguém esteja realmente com problema no e-mail da Ubra, tem que questionar. Porque eu fui aluno da Ubra, né? Então, eu digo isso porque esse meu e-mail aqui é e-mail da Ubra. Ó. Esse é a mesma coisa, só que é machimit@rede.ubra. Mesma dinâmica, eu tive que pedir autorização lá, claro, eu fiz algo presencial na época, mas eu tenho acesso também a esse e-mail. Mas tudo bem. Foi só um breve comentário, vou fazer mais uma chamadinha aqui, então aproveitar os alunos presentes, já que estamos aqui na plataforma, e já vamos dar continuidade, certo? A gente já vai fazendo as chamadas de tempo em tempo, e isso aqui depois eu faço os registros lá na plataforma, ok? Perfeito. Muito bem. Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Então, o que acontece? K, então, está dado que é a constante de velocidade, né, e a temperatura em Kelvin. Nesse projeto, deseja-se alimentar 7.800 quilos de acetona por hora em um reator tubular. Então, o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar de processo contínuo, então, vai ser com um reator tubular, né, ou seja, um plug flow reaction, né, um PFR. Então, o reator consiste em um banco de 1.000 tubos de 1 polegada de diâmetro, série 40, né? Então, no caso do Fogler, ele trabalha três casos. A gente vai trabalhar o primeiro, que é um reator em operação adiabática. Então, a temperatura e a pressão de entrada são as mesmas para todos os casos. 135 Kelvin
e 162 kPa, ou seja, 1,6 atmosfera, respectivamente. Para um gráfico de conversão de temperatura ao longo do comprimento do reator. Tá? Então, vamos agora para a solução, ou seja, vamos falar sobre como que nós iremos, então, modelar e, com base nessa problemática, que é a produção do anidrido acético, isso? Não, do anidrido, isso, anidrido acético. Então, a produção do anidrido acético partindo da acetona em um sistema contínuo tubular, ou seja, em um reator PFL com 40 tubos e todas essas informações iniciais aqui. Então, com base nessas informações, tá? Quais são as etapas para a modelagem? Primeira coisa, então, a questão do balanço molar, né? Então, o que vai ser a reação? Então, o A vai ser a acetona, tá? O B vai ser, então, o anidrido acético e o C vai ser o metano, tá? Bom, o balanço molar, ele vai ser dado, né, que por dxdv, ou seja, quem é o x aqui? O x é a nossa fração, né, de conversão em função do volume, tá? Que vai ser, então, a taxa de conversão vai ser em função da variação de volume, certo? Que vai ser igual a menos quando for reagente, né? Se a gente estivesse colocando o B no lugar do A ou o C no lugar do A aqui, nós teríamos um sinal positivo. Então, aqui nós estamos levando em consideração a taxa de reação de A, ok? Em função do ρ. Bom, então esse é o nosso balanço molar, ok? Bom, a lei de velocidade vai atender à lei de uma reação de primeira ordem, né? Conforme foi citado aqui, ó. Então, foi avaliado e se tem que essa é uma reação de primeira ordem, na qual, por exemplo, se a gente quisesse determinar o valor de K, era só nós isolarmos o K aqui, passaria a ser uma exponencial disso aqui, né, uma exponencial disso aqui. E na temperatura que nós já sabemos qual é aqui, ó, 1035 Kelvin. Então, nós poderíamos já saber qual é o valor da constante de reação. Então, tendo o valor da constante de reação, tendo a concentração inicial, né, ou a concentração de A, digamos assim, nós conseguimos saber qual vai ser a taxa de reação que vai ser o que determina a nossa lei de velocidades. Bom, já a estequiometria, né, que é a reação em fase gasosa sem perda de pressão, então a gente viu que essa reação é uma reação que não acontece à pressão atmosférica, ela acontece com 1,6 atmosfera, não, uma grande pressão, mas o fluido dentro do reator, ele está, então, sob pressão, ok? Então, essa estequiometria, o CA vai ser CA inicial, ou seja, a constante, ó, como é que nós determinamos o valor da concentração do componente A? Vai ser a concentração inicial vezes 1 menos x. O que é o x? É a nossa taxa de conversão vezes a temperatura inicial, né? A questão de temperatura inicial e temperatura final, isso aqui é importante quando nós temos variação na temperatura. No caso aqui não há variação de temperatura, sobre 1 mais epsilon. Epsilon é dado a partir dessa análise que leva em consideração os coeficientes estequiométricos.
Então, se a gente voltar um slide aqui, vamos fazer o balanceamento dessa reação aqui, ó. Então, a gente tem CH3, CO, CH3. Então, carbonos, 1, 2, 3. Quantos carbonos temos desse lado também? 1, 2, 3. Hidrogênios, temos 3 aqui, mais 3 aqui, 6 hidrogênios. Temos 2 aqui, mais 4, 6. Oxigênio, temos 1, 1. Então, a proporção é 1 para 1 para 1. E é isso que ele está estabelecendo aqui, ó. O epsilon, então, ele leva em consideração os coeficientes estequiométricos, né? Então, vai ser 1 vezes 1 mais 1 menos 1, certo? Produtos e reagente, que a resultante disso vai ser 1. Então, esse 1 é o valor que vai ser no lugar do epsilon aqui, ó. 1 mais epsilon vezes a taxa de conversão de novo, vezes a temperatura final. No nosso caso, T0 vai ser igual a T. Bom, combinando o resultado ou seja, pegando as informações da lei das velocidades com as informações estequiométricas, nós chegamos nessa equação aqui para a taxa de reação, ok? E da mesma forma, o balanço molar, né, que vai levar em consideração o balanço de massa, nós vamos chegar a essa equação. Então, isso aqui vai ser isso aqui, que nada mais vai ser do que a constante de velocidade sobre, né, o volume inicial, 1 menos a taxa de conversão, 1 mais a taxa de conversão, T0. Para resolver essa equação diferencial, primeiro é necessário usar o balanço de energia para determinar T em função de X. Lembrando, mais uma vez, caso nós tenhamos um exemplo trabalhando com variação de velocidade, de temperatura, essas analogias vão ser utilizadas. Então, passamos para o próximo passo. Então, dentro do balanço de energia, no caso, a gente vai se ater ao primeiro caso, que é o case que nós temos disponível no ENSO. Então, a intenção não é nós estarmos criando uma nova reação no ENSO, mas pegando um exemplo e fazendo uso do material disponibilizado pelo Rafael, né, pelo professor Sec, que foram os criadores aí desse software aqui da URGS, né, nossa universidade aqui conterrânea. Então, com relação ao primeiro caso, nós vamos ter uma operação adiabática. Então, o que é esta operação adiabática? Sem trabalho feito no sistema, ou seja, o trabalho vai ser igual a 0, e essa operação adiabática, ela não, então, leva em consideração ganho ou perda de calor, né? Então, no somatório, a gente inicia como termina, ou seja, não há variação de energia. Então, com relação a essa confirmação do balanço energético, né, nós, então, aplicaremos, né, a variação, caso a gente tivesse aqui a variação de energia, né, em função do volume, né, chegaríamos, aqui nós temos a taxa de reação, aqui nós vamos ter variação de entalpia, caso ela exista, né, a temperatura, né, temperatura de saturação, né, o ΔCP, que é a capacidade calorífica do fluido, temperatura inicial, temperatura de saturação por 1, o fator de conversão de A inicial, mas como isso daqui, no caso, não vai ser levado em consideração neste primeiro exemplo que nós iremos trabalhar, ok? Em função
do nosso processo ser adiabático. Bom, cálculo dos parâmetros para balanço molar por base de tubo. Então, que nem nós vimos, né? Aqui, esse FA, eu acho que eu falei para vocês outra coisa, mas o FA é o fluxo, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui a gente vai ver, é o fluxo mol por segundo, tá? Então, se eu falei alguma coisa diferente disso antes aqui, ó, então o FA, ó, esse aqui é o fluxo, certo? Que é o quanto ele é alimentado. Nós podemos, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou construir aqui, vamos construir uma legenda, que daí acho que facilita na hora do estudo, né? Que nem nós fizemos na semana passada. Então, quem nós temos ali? Então, o X, é a taxa de conversão. Diminuir um pouquinho para ficar melhor. Taxa de conversão, certo? O DV, o V, né? Maiúsculo vai ser o volume. Volume de controle, tá? O R, a taxa de reação, R minúsculo. Bom, o F, no caso, é o fluxo. Aqui, no caso, desse aqui é adimensional. Aqui nós vamos ter litros, né, que ele está utilizando aqui, ó, deixa eu ver, metros cúbicos, tá? Então, o nosso volume vai ser em metro cúbico. A nossa taxa de reação aqui, se eu não me engano, a nossa taxa de reação vai ser... Bom, depois a gente coloca a unidade. Vamos por enquanto sem. O fluxo aqui a gente já viu que é mol por segundo, tá? Quem mais que a gente tem? Nós vamos ter o K, tá? Que é a constante de reação. E a constante de reação, o exercício já deu aqui, ó. O K em segundos na menos 1. Mais segundos na menos 1, certo? Quem mais aqui nós temos? O C. O C é a concentração, que eu acho que é mol por litro. Aqui, ó, mol por metro cúbico. Mol por metro cúbico. Bom, eu acho que tá. Temperatura, nós temos temperatura em Kelvin. Em Kelvin. Bom, então, esse V0 aqui, esse V0 eu acho que é o
O volume inicial. Tá, vamos confirmar, tá? Depois, então tá. Então a gente já escreve aqui e usa isso aqui para essa segunda fase aqui, só para nós batermos aí com as informações. O V0 ali é... Fala, o V0 velho. é a velocidade inicial do fluxo. E F a 0 é igual a C a 0 dividido por V a 0, que é a concentração e velocidade. Ou é dividido ou multiplicado, alguma coisa assim, mas o V a 0 é a velocidade ali. O V0. Então isso aqui, a velocidade do fluxo inicial, isso? Que daí vai ser metros por segundo? Acho que sim. Provavelmente. Então, o que é que tu falou? Que É isso que tu falou? Tinha mais alguma coisa? Não, é isso aí. O V0 é a velocidade do fluxo. Então, a velocidade do fluxo. Tá. O que mais que nós temos aqui? Bom, então, cálculo do parâmetro balanço molar, né, por base de tubo, né? Então, lembrando que o nosso total de tubos são 40 tubos. Então, por tubo, tá? Tá aqui, ó, que o colega falou, ó. No caso, está em decímetro cúbico por segundo, tá? A velocidade. Pois é, não, mas não é velocidade, é vazão, velho. Aqui, ó, V0, ó. É vazão. Ó, vazão do fluxo, né? Mas, ó, vai ser metro cúbico. No caso ali, ele usou decímetro cúbico, que é litro por segundo, porque se deixasse em metro cúbico, tinha que dividir esse número por 1000, daí vai dar 0,002, né? Então, por isso que ele botou em decímetro cúbico aqui. Ok, perfeito. E aqui o V mesmo é o volume do tubo, né? Então, cada tubo vai ser 5 metros cúbicos. Como nós vamos ter 1000 tubos, então o volume total de todos os tubos é 5 dividido por 1000, então cada tubo vai ser equivalente a 5 litros, tá? Então, a nossa taxa de reação se levou em consideração o quê? Os 7.850 quilos por hora. Isso aqui é uma informação passada aqui, ó. Bem aqui no início, ó. Deseja se alimentar com 7.850 quilos de acetona por hora. Então, esta é a informação inicial. O que é esse 58 aqui, pessoal? Isso daqui, ó, essa primeira reação aqui, FA, zero, nada mais é do que isso aqui, ó. No caso, é a vazão mássica dividido pela massa molar. Tá? Então, se a gente pegar a acetona, CH3, CO, CH3. Então, aqui vai dar 3 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais... uma vezes 16. Isso aqui vai dar 12 vezes 3, 36 mais 6, 42 mais 16, 58. Então, isso daqui é a massa molecular da acetona, tá? Então, é esse valor aqui. Então, é isso que a gente utiliza, né? Então, no caso, a gente quer saber o fluxo em um tubo. Então, por isso, ele quer saber qual vai ser o fluxo em cada um dos tubos. Então, deixa eu abrir mais um slide em branco aqui, mas em si, o que tu vai ter aqui, pessoal?
tu vai ter inúmeros tubos, como a gente está vendo aqui, ó. Certo? Esses tubos, então, vão ser num total de 40. Total de 1.000, não é 40. Esse aqui é a informação que dá aqui, ó. O reator consiste num banco de 1.000 tubos de 1 polegada de diâmetro, tá? Se a gente olhar um pouquinho mais aqui para frente, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o tubo, cada um dos tubos vai ser isso aqui. Então, na realidade, tu vai ter uma alimentação, obviamente. Perdão. Tu vai ter essa alimentação. Vai ter um total desses 1.000 tubos. Do lado de cá, então, do lado de cá vai estar entrando a acetona. E do lado de cá, vai estar saindo, então, mais o metano. É mais ou menos isso. E a reação, essas informações que ele está passando aqui, ó, é o que está acontecendo dentro de cada um desses tubinhos aqui, ó, em cada um desses tubinhos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se a gente levar em consideração as informações aqui, então, é os 7.850 quilos hora, a massa molecular, por quê? Para a gente cortar quilo com quilo, né? E daí, esse quilomol vai passar para cima e essa hora vai passar para baixo. Então, a gente vai ter quilomol hora como resultante de unidades, 1 sobre 1.000 tubos, ou seja, dentro de um tubo, tu vai ter uma fração de alimentação de 1 milésimo, né, desse fluxo de alimentação, que vai equivaler a 0,135 quilomols hora, ou seja, 0,0375 mols por segundo. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui tu está entrando com quanto? Tu está entrando com aqueles 7.850 quilos por hora, certo? E agora, quanto que vai sair de anidrido acético e de metano? Né? E dessa quantidade que está entrando, um milésimo reage aqui, outro milésimo aqui, e assim em cada um dos 1.000 tubos. Bom, a concentração, então, ele vai levar em consideração, como nós temos uma substância sob pressão, aliás, 162 kilopascal, tá?
o problema é o seguinte, pessoal. Vocês estão pensando, puta, mas espera aí. Mas a acetona não é líquida? Tudo bem. Calma aí, pessoal. Calma aí. Qual é a temperatura que nós temos aqui, ó? 1035 Kelvin. Então, olha aqui. 1035. Ó, 1035 Kelvin menos 273. Cara, tu tá trabalhando com a acetona a 762 graus. E o ponto de ebulição dela, quanto que é? 56 graus centígrados, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar essa reação, ela é uma reação que acontece com o meio gasoso, tá? Então, isso é uma informação que eu vou acrescentar aqui, ó, para ficar mais claro o nosso entendimento. Então, nós temos o ponto de ebulição da acetona é igual a 56 graus centígrados. Porém, a reação a 762 graus centígrados. Então, nestas condições, nós vamos ter um sistema sob pressão, ok? Muito bem. Então, nessas condições aí, ó, para nós calcularmos a concentração, nós precisamos, então, utilizar a lei dos gases, tá? Então, por isso que para o cálculo da concentração, a gente precisa da pressão parcial de A, então, P é pressão, ali está em quilopascal, certo? O RT, que é a constante dos gases, é ok, constante dos gases. E o que mais que nós temos? E a temperatura, o T que a gente já viu que é em Kelvin. Então, a temperatura ela é constante, não muda. Não muda nesse exercício. A constante dos gases é uma constante. E a pressão foi a pressão de trabalho, que foi um dos dados do exercício aqui, ó. Uma pressão de 162 kPa. Então, com estas informações, olha aqui, ó, nós calculamos, então, a concentração molar, certo? No caso aqui, a resultante deu em quilomol, que ele passou, então, para mol por metro cúbico, ok? Bom, depois, então, aqui sim, ó, que é a nossa vazão. Então, como que a gente vai ter a vazão? Eu preciso, então, fazer a relação entre o fluxo mássico dividido pela concentração do componente. Então, ó, fluxo mássico pela concentração do componente vai nos dar o quê? Decímetro cúbico, ou volume em função do tempo. Então, a gente tem o quê? Vazão, certo? No caso aqui é vazão inicial, né? Ok? E o V vai ser o volume, que nem nós já tínhamos definido, onde cada tubo, o total do volume da soma de todos os tubos é, então, 5 metros cúbicos. Então, um dos tubos vai dar 5 decímetros. Ok? Então, acho que ficou um pouco mais claro de como acontece a reação, certo? Bom, agora,
cálculo dos parâmetros para balanço de energia. Tá? Então, isso aqui seria muito útil, né, no caso, se a gente quisesse saber qual a energia envolvida no processo, e isso é muito importante, por quê? Porque existem situações que eu vou precisar, se eu tiver uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica, todos esses meus tubos aqui, eles teriam que ser tubos encamisados, né? Como se fossem o quê? Então, digamos, aqui seria eu fazendo uma análise do meu tubo, né? Aqui seria eu fazendo, então, uma análise do meu tubo. Só um minuto. Então, esse seria meu tubo. No caso, se esse meu tubo ele não vai ter troca térmica, né, não vai ter uma variação de energia, eu posso simplesmente fazer o quê? Um isolamento nele. Né? Então, eu posso botar uma cobertura, né, um isolamento de amianto, que já não é mais utilizado, uma lã de rocha, uma lã de vidro, né, um próprio isopor. Então, eu faria esse isolamento aí, né? Porém, se eu tenho uma constante liberação de calor nesse tubo, em vez de eu ter um isolamento aqui, porque se eu isolar e se a reação for exotérmica, o que vai acontecer? Esse isolamento não vai deixar dissipar o calor. E se não houver dissipação de calor, automaticamente o que vai começar a acontecer? A temperatura da reação vai numa crescente. Né? Então, nessas situações, o que acontece? Eu transformo, então, em vez de haver um isolamento, eu faço o quê? Um encamisamento. Então, aqui pode o quê? Haver um fluxo de algum fluido refrigerante nesse tubo. Que daí vai ser, que nem o nosso querido Daniel, acho que o Daniel estuda aí, né, nessa disciplina, seria fazendo uma análise lateral desse tubo, seria uma camisa de fora a fora. Tô por aí, Maurício, diga. Opa, né, olha aí, ó, o Daniel está estudando aí os trocadores de calor casco-tubo. Então, seria isso aqui. Então, se fosse necessário retirar calor desse tubo, que é onde está ocorrendo a reação, eu faria o quê? Um fluido entrando aqui e um fluido saindo aqui. E nesse fluxo aqui, esse fluido iria, então, retirando o calor da reação que está acontecendo aqui dentro. Isso se fosse uma reação exotérmica. Se fosse já uma reação que precisasse absorver calor, então eu faria diferente. Eu poderia botar vapor aqui, ou poderia botar um fluido qualquer, e esse fluido, então, iria aquecendo para quê? Para atingir a energia de reação e ter o máximo desempenho, né, desse processo. Mas aí aqui eu estou só fazendo uma firula a mais para que a gente possa, então, entender a importância de nós termos o balanço energético. Então, ó, no caso, tá,
esse balanço energético nos diz que essa reação aqui, ó, o ΔH dela é positivo. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês lá no aula, tá? Se o ΔH é positivo, é uma reação que absorve ou libera calor? Pode falar ou pode escrever. ΔH, a gente viu lá, a resultante do ΔH é... Ó, essas horas que é bom fazer chamada, eu faço chamada. Tipo, a turma tá cheia, mas ninguém responde. Daí, reação é endo ou é exo? Opa, eu acho que deu um plim. Repete a pergunta. A reação ali que nós estamos avaliando é uma reação que deu um ΔH de 80,77 kJ por mol. Isso quer dizer que essa é uma reação que ocorre liberando ou absorvendo calor? Absorveu. Perfeito, isso mesmo, pessoal, show de bola, né? Repete, ok, endo, isso aí, César, show de bola. Então, estamos aqui, tá bom, tô ligado, já fiz a chamada, viu? Então, o que ocorre aqui? Isso aqui nos mostra o seguinte, que isso é uma reação, então, que o tubo tende a perder calor com a reação acontecendo, né? Então, dependendo da perda de calor que tiver, tu vai ter que escolher. Existem situações que tu tem que realmente colocar um fluido para aquecer e aumentar o rendimento da reação, ou a taxa de conversão. Caso contrário, tu faz um simples isolamento para que ela não refrigere muito, né? Então, aqui, para nós fazermos o cálculo, então, nós precisamos dos calores padrão de formação. Lembrando que esses calores padrão de formação, pessoal, são tudo valores tabelados, né? Então, o calor padrão de reação da acetona, do ceteno, que é o anidrido acético, e do metano, na temperatura de reação, que é aqueles 762 graus centígrados ou os 1000 e poucos Kelvin. Então, isso aqui são os valores tabelados. Então, como é que nós determinamos o ΔH de reação? Vai ser produto mais produto menos reagente. Então, vai ser esse mais esse menos esse. Então, a resultante deu esse valor aqui. Então, isso nos mostra que é uma reação, então, que é exotérmica, ok? Bom, agora, os calores específicos médios, tá? Que é a CP, que é a capacidade calorífica dos fluidos, de cada um deles, né? Que é a quantidade de energia por mol e por variação ou seja, para aumentar 1 Kelvin o fluido, para que o fluido exceda em 1 grau Kelvin por mol desse fluido, quanto de energia eu preciso? Então, se a gente olhar, ó, o fluido que mais precisa de energia para ter elevado a sua temperatura é cetona. Então, para nós calcularmos o CP da reação, que é o CP geral, tudo isso faz parte do nosso balanço energético. Então, vai ser o CP do produto
mais o CP do produto menos o CP dos reagentes. Então, nós temos um CP, um delta CP da reação no valor de menos 9 Joule mol Kelvin, né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que essa reação, então, ela perde 9, Joule por mol para cada grau Kelvin de aumento, né? Então, essa é o calor específico. Bom, veja na tabela 851 para um resumo dos cálculos e a tabela demais para a progressão Polymat, tá? Então, o Fogler, ele trabalha muito com Polymat, que é muito parecido com o MATLAB, é um outro software de modelagem, tá? Então, depois ele vai dar a linguagem de programação, mas o que não é muito diferente do que a gente vai ver no ENSO depois, tá? Para uma operação adiabática, não importa se alimentamos ou não tudo em um tubo com volume de 5 metros cúbicos, ou distribuímos a vazão nos 1000 tubos. Então, o que ele quer dizer? Tá? Que essa avaliação aqui, para uma operação adiabática, que é o caso que nós estamos estudando, não importa se a gente fizer, então, toda essa alimentação que nós previmos aqui, toda essa alimentação aqui, ó, não importa se ela acontece em um único tubo com o volume de 5 metros cúbicos, ou se a gente faz conforme nós fizemos aqui, ó, uma distribuição em 1000 tubos, tá? Sendo cada um de 5 decímetros cúbicos. Os perfis de temperatura e de conversão vão ser idênticos, porque não há transferência de calor, certo? Então, nesta situação aqui, ó, se eu fizer a reação desse jeito, ou fizer tudo isso equivalente a um tubo único, tá? Em termos energéticos, não tem diferença para o primeiro caso. Então, o resumo de uma operação adiabática, nós vamos ter a conversão do volume, tá? Do volume de controle. Então, o quanto que converte em função do volume, nada mais vai ser do que a taxa do componente, no caso, a gente está avaliando o componente A, em função do fluxo inicial do componente A, onde a taxa de reação, né, vai obedecer a uma reação de primeira ordem, onde o K nós temos e as temperaturas, e a gente consegue, então, chegar nessa definição aí da taxa de conversão com base nesse resumo aqui. Bom, aqui, ó, com relação ao dt sobre dV, né, ou seja, a variação de temperatura em função do volume, ela vai ser, vai depender, então isso aqui é o balanço energético, vai depender das entalpias de reação e do calor específico do CP, né, onde o K, a gente já utiliza esse K, pessoal, é o K que foi dado lá no início, aqui, ó, certo? O K, daí foi que eu disse para vocês, a fase exponencial, a gente acha direto o valor de K. O ΔH, ok, a gente já viu como se define, né? E aqui são os valores que são os nossos parâmetros, né? Que é o CP, que nós calculamos, o CP da reação, né? O CP da acetona, o volume total, né? O ΔH da reação, a concentração inicial, o fluxo inicial, a temperatura inicial e a temperatura de
reação, né? Isso quer dizer o quê, pessoal? O que quer dizer essa temperatura e essa temperatura de reação? O que significa aquilo ali? Isso significa o seguinte, ó, que essa reação, ela é uma reação que ela absorve calor, né? Certo? Isso quer dizer o quê? E se nós tivermos uma temperatura muito baixa, essa reação não acontece. Por exemplo, essa reação acontece a uma temperatura de 298 Kelvin. Ou seja, essa é uma reação que acontece a 25 graus. Então, por que eu elevei tanto essa temperatura? Para mim ativar, ou seja, para mim atingir uma taxa de conversão maior. Então, a 25 graus, a reação aconteceria, mas seria mais lenta. Então, eu aumentando a temperatura, segundo a gente viu na aula retrasada, né? Nós trabalhamos lá com a equação de Arrhenius, né? Que nos mostra que a variação da temperatura afeta a velocidade de reação. Então, aqui seria mais ou menos aquela curva que nós... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Energia de ativação, digamos aqui, ó. Para que ocorra, então, a gente tem bem essa reação aqui, ó. Então, para que ocorra aquela reação ali, para a gente sair de um reagente que é mais... que é um processo que precisa absorver calor, né? Então, o reagente, ele precisa receber calor para converter em produtos. Então, a temperatura mínima que ele precisa para isso é os 25 graus. Porém, né, 25 graus, tu atinge a curva de a energia de ativação necessária. Mas se tu aumenta mais a temperatura, tu consegue com que esse fluxo aconteça de uma forma mais maior, né? A gente vai ter uma constante de reação, uma cinética de reação maior, ok? Muito bem. Então, aqui, por fim, é a linguagem do MATLAB, tá? Então, que é nada mais do que a taxa de reação aqui, tá? A taxa de balanço, aqui é balanço de massa, balanço de energia, e aqui são as informações, são os dados de processo, são os parâmetros, né, que a gente insere no processo. Então, os parâmetros, e aqui vão ser as duas equações, uma balanço de massa e outra balanço de energia, ok? E daí aqui é a resultante. Então, à medida que a temperatura cai, K também cai. Por que isso acontece, pessoal? Por que a temperatura cai dentro do reator? Pergunta no aula. Por que a temperatura cai dentro do tubo, dentro do reator? É um tubo, mas é um reator, é um PFR. Por que a temperatura para essa reação cai dentro do tubo? Por quê? Não sei se eu estou certa, mas não tem a questão também do consumo ali de energia, além da perda para o ambiente também, né? Não, mas não é essa a resposta. A resposta eu já falei qual é. Ele é uma reação que absorve ou libera energia? Não, Ju, não é. Pô, a gente... Isso, absorve. Então, é um processo endotérmico, que nem o César falou. Então, como absorve essa energia, o que vai acontecendo? À medida que a reação vai acontecendo, energia vai sendo absorvida do sistema. Se a gente absorve a energia do sistema, o que vai acontecendo com a temperatura? Por quê? Porque a temperatura, pessoal, não é uma medida de calor. Não é. Mas a temperatura nos indica
se houve perda ou ganho de calor. Então, a temperatura ela é um indicador. Então, é exatamente o que o exercício aqui, ó. Se a gente fizer mais uma reflexão. Então, à medida que a temperatura cai, K também cai. Por quê? Por que K também cai? Porque, olha aqui, pessoal, o K, ó, olha aqui, ó, o K não é uma função da temperatura, certo? Só que a gente tem um logaritmo natural. Então, isso aqui não é o inverso. Quanto menor a temperatura, maior a temperatura, menor o K. Não. Como a gente tem um logaritmo, é uma exponencial, então é o contrário. Se cai a temperatura, também cai K, que é o que o exercício está falando aqui, ó. Então, à medida que cai a temperatura, K também cai. E, consequentemente, a velocidade da reação, que é medido através da taxa, cai para um valor insignificante, né? Então, aqui nós temos ó, a taxa no início, quando a temperatura está extremamente alta, pá, bombando. E o que acontece? Ó, à medida que vai percorrendo o tubo, ó, a taxa, ou seja, aonde que a reação, agora é pergunta, no aula, se a gente olhar o nosso sistema aqui, bonitaço, ó, entra tudo aqui e daí distribui as massas dentro dos tubos. Se a gente fosse fazer uma analogia com o que nós acabamos de falar aqui, ó, deixa só um pouquinho, que a gente precisa fazer o desenho para ficar bem bonita a compreensão. Aqui. Então, aqui, ó, situação A. Situação A. Ou melhor, ponto A. Ponto B. Perdão. Ponto B. E ponto C. Pergunta lá no aula. Dentro do que nós falamos, tá? Então, à medida, à medida que a temperatura cai, K também cai. E, consequentemente, a velocidade de reação cai para um valor insignificante. Eu mostrei para vocês aqui o gráfico. Sem vergonha de se enxergar, terrível, mas é o que a casa está oferecendo no momento. Então, aqui, ó, o RA, ó, a queda dele, e o que é isso aqui? É o volume do reator. Então, eu estou fazendo uma analogia com, ó, posição A, posição B, posição C. Aonde eu vou ter a maior taxa de reação? Em A, B ou C? Pergunta no aula. Onde que a gente vai ter a maior taxa de reação? Ali. A, B ou C? A. Não precisa botar ponto de interrogação, Priscila. Tem que ter confiança. Nossa futura engenheira é a A. Exatamente. E em B vai ter muita taxa de conversão? Vai cair muito. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar esse gráfico aqui, ó, olha aqui, ó, eu vou pegar esse gráfico aqui. Eu vou duplicar ele aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui para mim enxergar um pouquinho melhor.
Então, eu vou pegar esse gráfico aqui especificamente. Tá? Ó. O que eu tenho, então? Ó? A taxa está caindo e aqui o que eu tenho? Em função do volume, é uma exponencial, tá? Isso aqui, ó, se a gente pegar, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o nosso tubinho aqui, ó. Vamos lá, aqui. Eu tenho o nosso tubo aqui, ok? Tá. Se eu olho o meu tubo de lado, ele é assim, perfeito? Se eu olho o meu tubo de frente, ele é assim? Puta merda, peraí. Tá. Ok. Tem que fazer mais uns ajustes aqui, mas daí a gente também está muito no preciosismo daí. Tá, então tá aqui, ó. Fechamos o nosso tubo olhado de lado e o nosso tubo olhado de frente, tá? Bom, o V é o volume. O que é? É 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se nós formos fazer a avaliação de todo este tubo, nós fizemos os cálculos, pessoal. Vocês lembram disso? Nós fizemos a modelagem do processo. Nós estudamos tudo isso. Não faz nem 10 minutos. Então, ó, se eu fizer uma avaliação de todo esse tubo aqui, ó, qual é o volume desse tubo aqui? Não é isso? Sim ou não? Ó, aqui ó, o cálculo, ó. Cálculo dos parâmetros de balanço molar para a base do tubo. Então, ó, o volume total era 5 metros cúbicos, nós tínhamos 1000 tubos, então o volume é 5 decímetros. Então, esse exercício está te mostrando o seguinte, ó, que ao longo do volume do tubo, a minha taxa de reação está reduzindo. Agora eu pergunto para vocês, quantos metros, tá? Ou seja, qual é a distância mínima para que eu, digamos assim, aqui, ó, isso que eu quero dizer para vocês, ó. Se eu chegar aqui e disser para vocês, cara, seguinte, ó, César, tu é o nosso engenheiro, tu fez esse projeto aí para nós. E daí eu vou dizer assim para ti, ô César, é o seguinte, César, cara, tu tá me mostrando esse sistema aí, é um PFR com 1000 tubos, tá? Cada tubo vai ter quantos metros? Eu quero construir. Quantos metros vai ter cada tubo? Como é que vocês fazem para saber quantos metros tem cada tubo? Pergunta lá no aula. Quantos metros tem cada tubo, pessoal? Como é que tu faz para saber quantos metros tem? Essa é a hora boa de fazer uma chamada. Não tem ninguém, não tem 46 bonecos. 46 bonecos, ninguém responde. Só vi um rindo ali, né?
Tá boa a novela? Estão assistindo novela, né? Só pode, né, pessoal? Ninguém responde, tia. E aí, como é que eu faço? Jéssica, vamos pegar, a Jéssica está presente aí, ó. Jéssica com G. Jéssica, como é que eu faço para me calcular? Pode errar, Jéssica, não tem importância, né? Ninguém está sendo pago aqui para acertar. Depois que vocês forem engenheiro, daí, quando eles fizerem as perguntas para vocês, eles vão querer as respostas, porque vocês vão estar ganhando salário de engenheiro, né? Engenheiro ganha 8 mil, não é isso? A base do engenheiro. Daí o cara vai te perguntar, tá, mas ó, é o seguinte, ó, tu tá me mostrando que esse é o... Tudo bem, agora tu precisa construir isso aí. Como é que tu vai construir? Bom, eu sei que são 1000 tubos. Eu sei que o volume do tubo é de 5 metros cúbicos. E agora? O volume do tubo não é 5 metros cúbicos, é de 5 litros, que é decímetro cúbico, é 5 litros. Então, como é que eu vou saber agora? Como é que eu vou fazer para calcular o tamanho dele? O que eu preciso saber? Ó, vou dar uma dica para vocês. Isso vai ser a questão que eu vou dar. Vai ser o volume do tubo pela área do tubo. Ah, quem falou? Gabriel. Ô, seu Gabriel. E qual é a área do tubo? Não prestei atenção nesse detalhe. É isso, a área do tubo. Tá aqui, ó. Detalhe. Isso, 1 polegada. Pô, pessoal, viu só que quando a gente agita os engenheiros, eles ficam nervosos, cara? Então, é isso aí, pessoal, é isso aí. Então, tu sabendo o diâmetro do tubo, olha aqui, ó. Então, a gente sabendo o diâmetro do tubo, nós, então, temos como fazer o cálculo do comprimento que ele vai ter, certo? Então, aqui, o diâmetro vai ser igual a 1 polegada Uma polegada. Então, aqui, ó, a pergunta que eu vou fazer depois lá no TDA vai ser qual o tamanho mínimo do tubo para uma taxa de conversão. Para uma taxa de conversão, depois a gente vai ver, mas eu vou colocar aqui, ó, um x igual a 95. 0,95. Veja bem, eu não estou falando velocidade de reação, eu estou falando de taxa de conversão, pessoal. Quem é a taxa de conversão? Ó? Taxa de conversão, ó, é x. Presta atenção aí, galera, eu não estou perguntando taxa de reação, ou seja, a velocidade com que ela está acontecendo. Eu estou perguntando qual o tamanho mínimo do tubo para uma taxa de conversão de 95%. Eu sei que nesse ponto a velocidade da reação diminui para caramba. Então, provavelmente vai ser neste ponto aqui, ó. Estão vendo a flechinha se mexendo ali, ó? Provavelmente vai ser neste ponto aqui, ó, que a gente vai ter uma taxa de conversão bem elevada, tá? Muito bem. Então, aqui é só, tá, um pouquinho, daí aquilo, ó, isso aqui é só para mostrar para vocês que quando a gente tem uma reação, então, que é uma reação endotérmica, que ela precisa absorver calor,
Se eu forneço calor no tubo, ao longo do tubo, eu consigo ter uma taxa de conversão maior. Porque daí o que está acontecendo? Ó, à medida que a temperatura começa a diminuir, o que tu tem que fazer? Começou a baixar a temperatura, mete um calorzinho. Começou a baixar, mete um calorzinho. Certo? E daí? O que pode ser esse calor? Pergunta lá no aula. Qual pode ser a fonte de calor? Ixi, a galera se agitou, hein? Boa. E aí, qual pode ser a fonte de calor? O que eu posso usar para fornecer aquele Qzinho ali no PFR? O que eu posso usar? O que eu posso usar? Dá um exemplo aí. Ô, engenheiro. Ô, engenheiro. Ô, engenheiro. Ô, Michael. Ô, engenheiro Michael. É o seguinte, ó. Eu estou precisando fornecer calor aqui para essa reação, ó. O tubo... Tá, trocador de calor é equipamento. Estou perguntando o que... Viu, Priscila? Isso é equipamento. Equipamento... Podemos ter um forno. Hã? Podemos ter um forno. Tá, mas veja bem, um forno, mas não é essa a resposta também, Michael. Vamos de novo, de repente eu não me fiz compreender. Ó, tá vendo aqui, ó, a reação no ponto A, ela entra com a temperatura de 762 graus. No ponto B, eu estou dando um chute aqui, tá? Exemplo. Eu vou escrever, porque isso vai ser PDA também. Exemplo. Eu tenho 762, é o início. Início. Certo? Então, a temperatura no início é isso aí mesmo. Certo? Obviamente, o que aconteceu? Foi um pouquinho mais para frente. A temperatura deu mais uma caída. Então, aqui vamos dizer que aqui a temperatura foi para 500. E lá no final, a temperatura foi para, como a reação já diminuiu, foi para 490. A pergunta que não quer parar de ser feita. Porra desse, perdão. Aqui. Tá. Daí, o que eu tenho que fazer, meus engenheiros? Tá? O que eu tenho que fazer para que essa temperatura neste ponto aqui, ó, não baixe para 500 graus? O que eu tenho que fazer? Vocês concordam comigo? Oi? Fornecer energia. Tá, e o que pode ser esse fornecimento de energia? Pode ser, depende do sistema que tu vai ter nessa tubulação, mas tu pode fazer por resistência elétrica, aqui, tu pode fazer por vapor, tu pode fazer com fluxo contra a corrente, depende de muita situação do que vai ter. Agora tu falou o que eu queria ouvir, Marco. Exatamente, tu pode entrar com vapor aqui, ó. O vapor, ele pode suprir a demanda energética e manter essa temperatura de 762 aqui. Eu posso ter um dispositivo que libera a entrada de vapor, quando chega na temperatura, bloqueia a entrada de vapor, e à medida que a reação continua acontecendo, a temperatura continua baixando e eu continuo injetando vapor. Perfeito? Agora, além disso, além do vapor, o Michael falou outra coisa. Eu posso usar o quê? Uma corrente quente. Por exemplo, na minha fábrica, eu estou gerando, eu estou produzindo anidrido acético aqui, mas eu pode ter uma outra etapa do processo que eu preciso resfriar. Então,
se esse fluido que está no azul está precisando ganhar calor, e o fluido que está no cinza está precisando perder calor, o que eu faço? Eu faço o fluido cinza entrar aqui, ó. Então, esse fluido cinza vai perder calor, que é o que eu quero, e o fluido azul vai ganhar calor, que é o que eu quero. Então, isso são exemplos, certo? São exemplos de situações, que é o que está sendo demonstrado nessa figurinha aqui, ó. Por isso que tem esse... Por que eu falei forno antes, Maurício? É o seguinte, ó. Porque lá a gente usa um outro fluido, que é o sal líquido, que não se degrada, né? Para fornecer energia para o sistema. Então, eu preciso... daí eu preciso de um forno para aquecer esse sal, que ele vai ser por tubulação, que vai passar na camisa do reator, que vai aquecer os tubos. Isso, é que tu tá olhando pro... Isso, eu tô olhando pro meu processo, na verdade, sistema... mas existem outras maneiras, né? Não, mas tu olhou pro sistema inteiro, né? Então, se tu for olhar pontualmente no reator, eu não preciso do forno, mas o forno precisa fazer parte do sistema, porque o forno vai fornecer energia para o fluido, e o fluido vai fazer a troca térmica lá no trocador de calor ou lá na camisa do meu reator. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso? Tá? Eu acho que foi muito bacana essa discussão aí. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Volume, resistência de aquecimento, óleo térmico, show de bola. É isso aí, pessoal. Show de bola. Parabéns. Tá? Muito obrigado pela contribuição aí. É isso. Então tá. Então, feito isso, isso aqui vai ser o nosso TDA. Tá? Então, vocês vão entrar lá no Enzo. Ok? Eu vou fechar tudo aqui. Vocês viram que o Enzo ele se revolta de vez em quando, o Enzo. O Enzo é nervoso. Eu nem fiz nada, eu só mandei ele fechar ali, ele se revoltou e simplesmente desapareceu. Vou ter que catar ele de novo lá. Então, pá. Vamos lá. Então, tô brigando com ele. Não, tu tá brigando, né? Imagino o César está fazendo um trabalho que ele está inserindo um bocado de informações, está criando uma biblioteca, né? E se esse software inventa de parar antes de tu salvar, para aí tu perde tudo, né? Cara, eu sou um cara muito espiado com isso. Eu faço em Word e depois eu faria em Word e depois eu transferiria para o Enzo. É complicado. Bom, vamos lá então. Então, tu vai abrir o Enzo, então tu vem aqui em Sample, certo? E daí, ó, estamos falando de modelagem de reatores. Então, ó, na aula passada a gente já falou de batelada, já falamos do semi-batelada, né? Então, hoje nós estamos aqui no PFR, ó, tá vendo? Sample PFR. Então, esse sample aqui, ó, é a produção de acetic anhydride with PFR, que é o que nós queremos saber. Que é o exemplo, ó, aqui ele está botando exemplo 8.6, mas na verdade é o 8.5 ali, tá? Então, é exatamente o que nós fizemos, né? O processo... Eu lembro que quando vocês estavam instalando o Enzo, vários falavam, professor, eu não consegui instalar o VR térmico. Agora vai ser necessário o VR térmico. Daí, tipo assim, ó. Se não der alguma coisa, alguma informação, a gente vai se adaptando, entenderam? Daí vocês faz um grupinho com o colega no WhatsApp, se o cara conseguiu rodar, vocês têm que entender o seguinte, ó, o que o professor está fazendo? Eu estou tentando fazer de tudo para que vocês consigam conectar as disciplinas que vocês tiveram ao longo da graduação. Então, e a partir de tudo, vocês têm disciplina que se chama reatores, vocês têm disciplinas
que se chamam de termodinâmica, você tem N disciplina, operações unitárias, calor e massa. Então, você tem vários fragmentos de conhecimento. E agora eu estou dizendo para vocês, pessoal, lembra de tudo isso que vocês aprenderam? Ó, a gente pode simular uma reação jogando tudo isso aqui dentro. Só que o VR-Term é um software, na realidade, ele é um banco de dados que fornece informação para o software. Mas ele também, a gente consegue trabalhar com ele também quando tu quer saber algumas propriedades. Tá? Então, eu vou entrar aqui de novo. Então, ó, vocês estão vendo ali que tem o VR-Term ali embaixo. Então, da mesma forma que vocês baixam o Enzo, vocês também têm que baixar o... Daí você tem que escolher aqui, ó, é o Win32, o meu é o Windows, o cara tem... Se o cara não trabalha com Windows, é Linux, tá? O meu é Apple. Pô, eu não sei, cara, ele tem que ver aí, eu não sei qual é que é, daí você tem que se virar, certo? A minha missão não é essa. Agora aqui, se tu usa, qual é a diferença do 64 para o 32? É a capacidade de processamento. O 32 ele é um pouco mais lento, o 64 é mais rápido, mas para o que nós queremos, o 32 nos atende plenamente. Tá? Ô, Maurício, fala, velho. dá uma testada na VR-Term aí, por favor, porque eu tentei entrar aqui, ele tá dando página desconhecida do mesmo link que tu me mandou. Daí aqui, ó, esse aqui eu tenho, ó, daí eu posso criar, ó, tu trabalha com ele normal, ó, como se fosse um Enzo, ó. Então, ó, quero saber informação H2O, olha aqui, ele é um banco de informações, ó, água. Então, ele te dá o CAS number da água, te dá as propriedades, aí tu pode promover reações entre eles. Na verdade, é um software também, só que é mais voltado à área termodinâmica, ok? Então, diz o que de acessar é que eu não vou conseguir baixar, porque eu já baixei, né? Não, o link, ele disse que ele não tá aceitando. O mesmo link que tu mandou no chat ali, ele dá para mim como... daí tu escolhe, tipo assim, ó, se tu tá tentando essa versão aqui, ó, mais recente... Qualquer uma delas, Maurício. Oi? Qualquer uma delas. Daí tu... dando esse erro aqui. Tá, em qualquer uma das versões. Ó, daí o que tu tem que fazer, ó? Manda um e-mail para esses caras aqui, ó, lá da URGS, porque eu não mando na plataforma deles. Aí tu manda, sou aluno aqui do professor Maurício da UBRA e a gente tem pleno interesse, a gente está usando aí, só que eu estou tentando baixar o teu aplicativo aqui, não estou conseguindo, tá? Até eu mando um e-mail para eles também, mas é importante que vocês me ajudem também, porque eu sou 1 e vocês são 45, tá? Então, pode ser que esteja com problema. Lembra que no início do semestre a gente estava com problema no link que eu tinha passado, né? Agora, mas vamos lá, vamos sensibilizar o pessoal da URGS lá, de repente eles estão em manutenção, não sei. Bom, então... Tu não tem um instalador dele aí para nos disponibilizar? Tu não tem um instalador dele aí para nos disponibilizar, já que tu instalou ele no teu PC? Eu devo ter, cara. Daí eu só preciso ver como é que eu faço isso. Daí eu podia botar num drive isso? Podia. Eu não sei até se não dá para anexar arquivo lá no aula. Eu vou botar aqui, ó. Anexar o VR-Term. Eu vou dar uma estudada nisso, vou lá para o Google, o Google ele sempre ensina a gente, né? Então, tá, boa dica, obrigado, viu? Eu vou olhar, me lembrem se eu me esquecer, pode ser? Obrigado, viu? Então tá, corri, ok, fiz a reação PFE, então só para lembrar, os PP, então, são as propriedades físicas. Então, no caso, eu preciso... Por quê? Porque lembram lá que a gente viu entalpias,
a gente viu CPs, né? Nós vimos algumas propriedades termodinâmicas que a gente vai precisar retirar do VR Term aqui, ó. Tentem entrar nesse link aqui também, ó. Ó. Tem um link aqui, ó. Não foi possível. Ô Maurício, tu consegue Oi. mostrar a carinha do VR Term ali de novo, abrindo o teu PC pra gente dar uma olhada? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem no... Ah, tá. Acho que eu abri o certo aqui. Obrigada. Certo? Tá, mas tu não precisa abrir ele, viu? Tu só abre o Enzo. Tá? Sim, tô com o aberto aqui com o PRF. Tá. Quem é que falou? Ah, Eduardo. Tá. Duda, aqui, ó. Então, é só o Enzo que a gente abre. Porque daí o que acontece? O flow sheet, tá? Que é a corrida que nós vamos fazer, ela puxa as informações de parâmetros lá direto do VR Term, tá? Então é isso aqui, ó, as propriedades físicas do plugin, né, do que entra no sistema, ok? Para todos os componentes, né, interação entre todos os componentes. Nós vamos setar que o número de componentes vai ser igual às propriedades físicas dele pelo número de componentes. Tá? Quais são as devices, né? Então, a device vai ser o S1. O que é o S1? Só a gente olhando aqui no sistema, o S1 é isso aqui, ó. Isso aqui seria o S1. Ó. Isso aqui é o S1. Ele está falando ali, ó. É a entrada, certo? Do S1, esses 1000 tubos aqui, ó, nada mais vai ser do que o PFE. Os 1000 tubos são PFE. Certo? Então, 1000 PFEs. Então, aqui... e o reator é do tipo PFR. Por quê? Porque ele sabe que esse PFR é a sigla. Né? Por quê? Porque daí ele vai puxar do banco de dados dele todas as características de um PFR, a nível de cinética de reação, que foi aquela aula, há 2 aulas atrás que a gente falou. Como é que é a conexão, então? O que sai de S1 é o que entra no reator. Bom, como que nós vamos setar aqui, ó, o número de discos aqui, ó, ou seja, o número de tubos não é aqueles 1000 lá do exercício, aqui ele está trabalhando com 15, ó, certo? A área, o comprimento do reator é 2,28 metros, certo? O volume do reator, estão vendo que esse exercício está diferente daquelas informações lá. Então, assim, o que vai ser o exercício da nossa aula? Vai ser, eu já vou fazer aqui, tá? Porque não vai dar para nós trabalharmos o CSTR hoje. Melhor a gente fazer bem feito um PFR, trabalhando, modelando ele, do que a gente querer fazer atropelo de conteúdo e vocês ficarem sem saber. Então, ó, o que eu já vou fazer aqui? Ó? Vou fazer de imediato. Já vamos fazer o seguinte. Ó, daí aquilo, ó, aqueles que tem o Enzo, porque, cara, os caras estão, certo, eles fazem algumas atualizações no Enzo, e essas atualizações não permitem vocês fazerem o que o professor vai fazer aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou salvando como, que é o que vocês vão fazer aí.
Então, ó, tá vendo? Ó? Tô com ele aberto, daí eu venho File, Save As, e daí eu vou salvar dentro de... Eu vou salvar dentro da minha pasta. Você salva aí na pasta de vocês aí, tá? Na minha não tem espaço para vocês. Então, aqui, ó, eu vou salvar na disciplina de hoje, que é o exercício que vocês vão fazer. Então, aqui. Aula 13. Então, ó, sample PFR, daí vocês escrevem aqui, ó, Fogler 8, 6. É o exercício 8, 6. É o que a gente vai fazer. Então, tá. Então, assim, isso aqui, daí só para ficar um nome diferente aqui, eu vou botar aqui, ó, Fogler 8, 6. Fogler 8. Então, esse é o nome do meu novo arquivo, tá? Não estraguem o arquivo mãe, tá? Porque se vocês estragarem o arquivo mãe aqui, vocês perdem a referência. Eu não mudei nada ainda, tá? Então, vamos correr do jeito que tá. Então, do jeito que tá, vou corri, beleza, deu tudo certo, a simulação. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Então, ó, aqui no caso, ele tem 15 tubos. Eu quero que vocês transformem em 1000 tubos. No caso aqui, ó, o comprimento do tubo é 2,28. O comprimento do tubo de vocês vão ter que calcular. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês sabem que o volume dele é 5 decímetro cúbico. O que é 5 decímetro cúbico? É 5 litros. E tu tem o diâmetro dele, então calcula o comprimento desse tubo. No caso do exercício aqui, ó, o comprimento do tubo é 2,28. Então, vocês vão ter que calcular para ver. Porque, olha aqui, ó, o volume do tubo aqui, ó, é 1,27. Então, ele é em metro cúbico, tá? Está em metro cúbico aqui. Então, vocês têm que fazer essas avaliações aí, tá? O que mais? Aqui, ó, isso aqui são os discos, são discos internos. Aqui é o número de reatores. Ó. O número de reatores é só um. Na realidade, a gente vai ter que incluir os 1000 aqui, tá? Muito bem, o fluxo, tá? É 8.000. O nosso fluxo lá não é 8.000. Qual era o nosso fluxo? Vocês lembram? Nosso fluxo... Aqui, ó, o nosso fluxo é 7.850. Então, temos que ajustar. A temperatura é 1035 Kelvin, a pressão está certa. O S1, que é a concentração inicial, 0,98, eu não me lembro qual era a concentração inicial. Vamos ver. Concentração inicial... Ó, concentração inicial, 18,8 mol por metro cúbico. Aqui é a concentração inicial. Certo? Ó, a temperatura é 1035 mesmo. Que era mais. Tá? Um reator FOS-Z, né? Então, um reator do... Então, aqui o reator... Beleza? A taxa de reação é essa daqui, que é a mesma taxa de reação que a gente viu lá, ó, pode ver. É a mesma equação. É essa mesma equação aqui, ó.
ok. O calor de reação, ele deu o valor, ele não deu a equação, mas já botou o valor calculado aqui. E a diferença de pressão obedece, então, a essa equação aqui. Final. Então, para te rodar... Maurício, Pois não? Maurício, tu consegue ir na linha 41 do teu arquivo, que o meu arquivo original aqui está apresentando um erro. Ele está dizendo que o tipo PP não está registrado. É por causa que tu tem o VR Term? Tu baixou? Tem instalado aqui no meu PC. Tá, então Eu tenho tem o VRTerm e o instalado. Waze. Tá, perfeito. Porque poderia ser um dos problemas, poderia ser esse, que ele não estava, ele não tem. Tá igual aí a tua linha, só que ele não tá rodando. Eu já fiz a checagem e tudo e não roda aqui. Tá. Daqui a pouco, então, assim, quando a gente for pro exercício, daí a gente entra nesses casos aí, daí tu compartilha a tela comigo e a gente tenta resolver junto, tá? Deixa eu só Tá bem, obrigada. Eu finalizo a gravação e daí a gente começa a trabalhar em cima do exercício, ok? Bom, então as propriedades aqui, ok, o fluxo, a taxa de reação. Aqui são as informações a nível do reator. É um processo dinâmico, verdadeiro, né? Poderia não ser dinâmico. E aqui é o tempo de corrida que a gente estabeleceu. Então, ok. Bom, quais as informações, agora sim, quais as informações que nós vamos buscar, então, desse aqui? Então, isso aqui é as informações de alimentação, certo? O que nos interessa, então, são as informações que vão sair do reator, certo? Então, o que entra no reator e o que sai. Então, por exemplo, se a gente quiser saber a taxa aqui, o comprimento, né, informações. Então, aqui a composição, a vazão, o fluxo. Aqui, o X. Ó. Então, assim, ó, o X para o componente 1. Né? O X aqui é a concentração inicial, que é o que ele está apresentando aqui. Vamos ver aqui o X. Ele apresentou aqui o X como... Vamos ver aqui, me perdi. Aqui, ó. Ele está dando a composição, que é aquelas informações que ele apresentou ali. Ok, vamos adiante, então. Bom, aqui é a massa, aqui é de S1. Vamos agora para a reação. Número de componentes, sai do reator. E aqui o volume, tá, a variação de volume, a variação da massa específica, o calor, por que todos os Q são zero aqui? Por causa que ele é um processo adiabático. Aqui, mol por litro. Aqui é a concentração molar. Aqui é a energia. Aqui é a taxa de reação. A taxa de reação está aqui. Tá? A taxa de reação, então, para o primeiro componente, na realidade, ó,
ele tá te mostrando, são 15 tubos, ó. Então, a taxa de reação em todos os tubos, ó, ele apresentou aqui, ó, a taxa de reação em todos os tubos, tá? Então, aqui a entalpia, que não vai mudar, certo? O R, então, vai ser... Ok, tá aqui o meu Rzinho aqui. Maurício, um detalhe, a taxa a variação da reação ao longo do reator, em cada tubo, ela é diferente? Elas não deveriam ser constantes porque os tubos, eles são paralelos? Pois é, isso que eu tô tentando entender aqui se tem alguma característica diferente que ele colocou aqui, ó. São número de... então, aqui, ó, são os 15 que são setados aqui, ó, a área do tubo. Uma reação só está acontecendo. Isso aqui não é o número, é o número de reações. Tá. Provavelmente, não sei, daí isso a gente vai ter que agora descobrir, tá, Daniel? Mas o que aconteceu é que a taxa de reação, então, ela se mostrou aqui, né, diferente em cada um dos tubos. Agora, por quê? Isso é uma das questões que a gente vai ter que discutir agora mais para frente. Então, aqui a taxa de reação, aqui a concentração. Deixa eu ver aqui a questão da concentração, ó. A concentração, sim, ó. Veja, olha aqui, Daniel e demais colegas. A concentração, ó, nós podemos ver do componente 1, do produto 2 e do produto 3, tá? Que o 1 é a acetona. E aqui a gente pode ver, ó, dentro de cada um dos reatores. Então, por exemplo, vamos ver o componente 1 no primeiro reator. Vamos ver o que acontece com a concentração dele. Então, é isso aqui, ó. No início, a concentração é alta, mas à medida que ele vai avançando dentro do reator, né, que o tempo vai passando, a concentração dele vai até praticamente zerar, certo? E se a gente fizer para todos, vamos ver o que vai... Ixi, ficou um carnaval aqui, ó, mas é bem o que... Puxa, peraí. É bem complexo para nós avaliarmos. Por exemplo, aqui, ó, as taxas de reação, né, teria que ver quem é quem aqui, mas tem linhas que estão subindo, linhas que estão descendo, né? Por quê? Porque aqui a gente colocou todos, então aqui tem tanto produto sendo formado, quanto reagente sendo decomposto, tá? Então, agora, vamos fazer o exercício, tá? Então, de repente, ó, em vez de vocês partirem para já inserir as informações novas, vamos explorar esse artigo original aqui, tá? Vamos explorar ele assim, original, e num segundo momento, sim, a gente aplica o exercício 8.6, tá? Então, não adianta a gente querer atropelar o processo. Então, esse aqui, ó, vou fechar ele e continuem com esse aqui, ó. Vamos trabalhar com esse aqui, que é o original, ok? Bom, então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou encerrar agora a nossa gravação, tá? E daí depois eu faço o upload aí pro YouTube, para não ficar um vídeo muito comprido. Então a gente para por aqui e agora a gente segue, então, no nosso TDA, que daí é aplicar o que a gente conversou agora e discutir como a gente já estava fazendo, tá bom? Uma boa noite aí para vocês.